Havia na Galileia um homem que não pregou nenhum sermão, não registrou nenhuma palavra nos evangelhos, não fez milagres diante de multidões, e ainda assim foi escolhido para a missão mais decisiva da história humana: criar o Filho de Deus. Pense nisso por um instante. Entre todos os homens que já existiram, em todos os séculos, em todas as nações, foi esse carpinteiro de uma aldeia pequena e esquecida quem Deus escolheu. Não um rei, não um filósofo, não um sacerdote do templo, um trabalhador, um homem de mãos calejadas e fé silenciosa. Mas antes de conhecer quem ele era, você precisa saber por que essa história vai mudar algo dentro de você. Porque São José viveu algo que muitos consideram impossível. Ele soube de uma verdade que nenhuma mente humana consegue suportar sozinha e, em vez de recuar, avançou. Em vez de questionar, obedeceu. E, em vez de buscar reconhecimento, escolheu o silêncio. O que este homem enfrentou nas próximas horas depois de receber uma notícia devastadora é uma das cenas mais humanas e mais sobrenaturais que os evangelhos preservaram. E ao final, você vai entender por que São José não é apenas um personagem do passado. Ele é a resposta para um mundo que perdeu a arte de confiar. Esta é a história de São José de Nazaré, o pai que Deus escolheu. Nazaré, Galileia, algum ponto entre o 90º e o 50º ano antes de Cristo. A vila era tão pequena que nem aparecia nos mapas importantes do Império Romano. 600 metros acima do nível do mar, cercada de colinas de calcário branco, habitada por pouco mais de 400 pessoas, Nazaré era o tipo de lugar de que os próprios galileus se envergonhavam. Décadas depois, quando o apóstolo Natanael soube que o Messias vinha de lá, sua reação imediata foi a mais natural possível. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? E foi justamente nesse lugar esquecido que José nasceu e cresceu. A origem exata de seu nascimento é disputada entre as tradições. Alguns apontam para Belém, cidade de Davi, como seu local de origem. Outros o situam em Nazaré desde o princípio. O que não se discute é a linhagem. José era descendente direto do rei Davi. Mateus e Lucas, ao construírem as genealogias de Jesus, seguem caminhos distintos, mas ambos convergem para o mesmo ponto. José pertencia à casa real de Israel, a linhagem da qual o Messias prometido deveria vir. Uma linhagem nobre que o tempo havia empobrecido. Reis que se tornaram carpinteiros, tronos que se tornaram bancadas de trabalho. E José não se envergonhava disso. Ele era o que era, um tecton, palavra grega que não se reduz apenas ao trabalho com madeira. O tecton era construtor, trabalhava com madeira, com pedra, com metal, erguia casas, consertava mobílias, entalhava vigas. Era ofício aprendido do pai, repassado ao filho como herança mais valiosa que ouro, respeito na comunidade, sustento honesto, trabalho que dignificava. Na Nazaré de José, todos se conheciam, e todos o conheciam. Era homem justo, dizia a vizinhança, íntegro, confiável. O tipo de pessoa cuja palavra valia mais que qualquer contrato. O adjetivo que Mateus usaria para descrever José no momento mais dramático de sua vida não seria escolhido por acaso: justo. Essa era a síntese de quem ele era antes mesmo que a história começasse a se complicar. O noivado com Maria mudou tudo. Nos costumes judaicos do século I, o noivado era muito mais do que uma promessa romântica. Era um compromisso legal de força quase equivalente ao casamento. Anulá-lo exigia um processo formal de divórcio. O casal permanecia separado por um período de aproximadamente 1 ano, durante o qual o noivo preparava a casa e a noiva permanecia com a família. Só então se daria a coabitação. Era aliança pública, vinculante, sagrada. Maria tinha provavelmente entre 12 e 14 anos, como era costume entre as jovens de sua época e região.
José era jovem também, provavelmente entre 18 e 25 anos, a idade própria para um hebreu contrair matrimônio segundo os costumes de sua época. E foi escolhido ou aceito pela família dela com a seriedade que o rito exigia. Eles eram noivos. E José, nas semanas e meses que se seguiram, trabalhou, planejou, esperou. Tinha um futuro diante de si, uma família, uma vida. Então veio a notícia. Maria estava grávida. Os evangelhos não descrevem a cena em que José descobriu, não registram a expressão de seu rosto, o silêncio que se instalou, o momento em que o chão desapareceu sob seus pés. Mas a psicologia humana não precisou ser descrita para ser compreendida. José amava Maria. Isso é o pressuposto de toda a narrativa. E justamente por amá-la, a dor que ele sentiu naquele instante foi proporcional a tudo que havia investido naquele noivado. Ele sabia que o filho não era seu. Sabia, com a certeza dolorosa de quem não tem como negar, que algo havia acontecido durante o período em que estavam separados. A mente de José, como a de qualquer homem naquela situação, deve ter percorrido as possibilidades com uma brutalidade silenciosa. Infidelidade? Violência? Algum mistério que ele ainda não conseguia nomear? A lei judaica era clara quanto ao adultério. A punição era pública. Poderia chegar ao apedrejamento. José tinha o direito legal de denunciá-la, de expô-la, de fazer com que a comunidade soubesse o que havia acontecido e exigisse satisfação segundo os costumes. Era o caminho que muitos homens, feridos na honra, escolheriam sem hesitar. José não escolheu esse caminho. O texto de Mateus é preciso e devastadoramente belo na sua concisão. José, sendo homem justo e não querendo expô-la à ignomínia, resolveu deixá-la secretamente. Não havia raiva, não havia desejo de vingança. Havia dor, certamente, e havia amor suficiente para que, mesmo naquele estado, sua primeira preocupação fosse protegê-la. O divórcio secreto salvaria a vida de Maria, preservaria a sua honra, custaria a José tudo o que ele havia planejado. Essa decisão foi a prova mais clara de quem José era antes mesmo de saber a verdade. Homem justo, não no sentido frio e legalista da palavra, mas no sentido profundo e quase impossível de ser justo, mesmo quando a injustiça recai sobre você. Naquela noite, José foi dormir com o peso de uma decisão já tomada. E foi nesse sono pesado de angústia que o céu interveio. O anjo do Senhor apareceu a José em sonho. As palavras que ele ouviu naquela noite são algumas das mais carregadas de significado em toda a Escritura. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não temas receber Maria, o Espírito Santo. Era uma revelação que não cabia em nenhuma categoria humana conhecida. José não tinha quadro de referência para isso. Nenhum rabino havia ensinado sobre isso. Nenhuma escritura havia preparado um homem específico para receber essa informação específica sobre uma mulher específica que ele amava. Era pedido de obediência a algo que a razão não conseguia alcançar por conta própria. E então José acordou e fez o que o anjo havia dito. Mateus não dramatiza o momento. Não descreve os pensamentos de José, a batalha interior, as dúvidas que ainda poderiam sussurrar. Apenas registra o fato como quem entende que a obediência diz mais do que qualquer análise. Ele acordou do sono e fez como o anjo do Senhor havia ordenado. Recebeu Maria como esposa. Imediatamente, sem hesitação registrada, sem condições. Essa é a primeira de 4 obediências que definem toda a vida de José. 4 momentos em que o anjo fala em sonho e José age sem hesitar.
4 pilares de uma fé que nunca discute, apenas confia. Ao receber Maria, José também recebeu a missão. Ele seria pai, não pai biológico, não pai por acidente ou por circunstância, mas pai por escolha, por amor e por decreto divino. A paternidade mais radical que um homem já exerceu, porque era a paternidade do coração em seu grau mais puro. Ele daria a Jesus seu sobrenome, sua profissão, seu tempo, sua proteção e sua presença. Criaria o Salvador do mundo como um filho, cria traços de quem o criou. E os moradores de Nazaré, décadas depois, quando ouviram Jesus ensinar no templo, fariam a pergunta mais reveladora: não é este o carpinteiro, filho de José? Filho de José. Era o que todos sabiam. Era o que José havia construído dia após dia, na oficina e na sinagoga, na mesa e nas estradas. Uma identidade, uma proteção, uma linhagem. O édito de César Augusto chegou sem contemplar os planos de ninguém. O imperador de Roma havia determinado que todos os súditos do império se inscrevessem em seus territórios de origem para fins de recenseamento. Para José, descendente de Davi, isso significava uma só coisa: Belém. A cidade dos reis de Israel, a 140 quilômetros ao sul de Nazaré. Uma semana de caminhada, no mínimo. E Maria estava nos últimos dias de sua gravidez. Não há relato de José se queixando dessa situação. Não há registro de tentativa de negociação com as autoridades, de busca por exceção, de revolta silenciosa contra o timing impossível. Ele simplesmente foi. Com Maria ao lado, provavelmente montada em algum animal de carga, atravessaram os caminhos de pedra que desciam da Galileia para a Judéia, passando pelas colinas, contornando o Vale do Jordão, chegando a Belém lotada por outros viajantes que haviam atendido à mesma convocação imperial. A cidade estava cheia, as hospedarias também. José foi de porta em porta. A mesma cena se repetiu quantas vezes foram necessárias, e cada resposta negativa era mais urgente do que a anterior, porque Maria já sentia os primeiros sinais. Não há lugar, não há espaço, não há nada, até que alguém, em algum ponto da noite, ofereceu o que havia disponível: um estábulo, uma gruta, um lugar onde os animais se recolhiam. Era chão de terra, havia palha, havia odor de besta. E foi ali que José preparou o melhor que conseguia para que Maria parisse o Filho do Altíssimo. Não havia médico, não havia parteira registrada nos evangelhos. Havia José, e sua presença silenciosa, mas inteiramente ativa naquele momento, é uma das imagens mais poderosas que a fé cristã preserva. O homem que escolheu ser pai de alguém que não era biologicamente seu filho, agora de joelhos no chão de um estábulo, sendo o primeiro a receber nos braços o Filho de Deus. Jesus nasceu. Chorou como todos os bebês choram, e José segurou aquele menino que deveria salvar o mundo. Os pastores chegaram logo depois, convocados por anjos que lhes apareceram nos campos próximos com uma notícia que estremeceu o céu e a terra. E encontraram exatamente o que lhes havia sido dito: o menino na manjedoura, Maria ao seu lado, José de pé, silencioso e presente, como estaria em todos os momentos que se seguiriam. 8 dias depois, José deu ao menino o nome que o anjo havia ordenado: Jesus. Yeshua, em hebraico, aquele que salva. 40 dias após o nascimento, conforme determinava a lei de Moisés, José e Maria levaram o menino ao templo de Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como eram pobres, a oferta que trouxeram foi a prevista para quem não podia pagar mais: 2 pombinhos, pequena oferenda, grande ato de fidelidade. No templo, um ancião chamado Simeão os encontrou.
Era homem justo, dizem os evangelhos, e havia recebido a promessa do Espírito Santo de que não morreria sem ver o Messias de Deus. Quando Maria colocou Jesus em seus braços, Simeão proferiu as palavras que ficariam conhecidas como o Nunc Dimittis, a oração da despedida em paz. E então virou-se para Maria e disse algo que José ouviu com o mesmo peso que ela. Este menino está destinado a ser sinal de contradição, e uma espada traspassará a tua própria alma. Uma espada. José não respondeu. Guardou no coração, como sempre guardava, mas o peso daquelas palavras acompanhou cada passo que deu desde então. Meses depois, magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando pelo rei dos judeus que havia nascido. A pergunta perturbou Herodes e perturbou a cidade inteira. Os magos foram guiados por uma estrela até a casa onde José e Maria haviam se estabelecido em Belém e encontraram ali o menino com sua mãe. Prostraram-se. Ofereceram ouro, incenso e mirra, presentes que a providência usaria para financiar a fuga que estava prestes a se tornar necessária. Porque naquela mesma noite, após os magos partirem sem retornar a Herodes, como lhes havia sido pedido, o anjo do Senhor apareceu a José pela segunda vez. A urgência da segunda mensagem era diferente da primeira. Não havia suavidade de revelação. Havia alerta de perigo imediato. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José acordou imediatamente. Não esperou o amanhecer. Não organizou as coisas com calma da manhã seguinte. A Escritura é explícita. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Durante a noite, enquanto Belém dormia, enquanto Herodes planejava. O Egito ficava a aproximadamente 500 quilômetros de distância, atravessando o Sinai, região de deserto aberto, calor brutal, caminhos inseguros e perigos que não precisam de nomeação para serem compreendidos. Uma mulher jovem, um bebê recém-nascido e um homem que carregava nas costas a responsabilidade mais pesada que um ser humano já carregou. Eram refugiados, exilados, expulsos de sua terra por um rei que temia uma criança. E Herodes, ao perceber que os magos não haviam retornado, executou o que a história registraria como o massacre dos inocentes. Todos os meninos de Belém e arredores, com menos de 2 anos, foram mortos. O pranto que subiu daquela cidade naquela noite atravessa os séculos como um dos gritos mais lancinantes da Escritura. Jesus sobreviveu porque José havia obedecido imediatamente durante a noite. No Egito, José trabalhou. Encontrou maneira de sustentar a família em terra estranha, provavelmente na comunidade judaica que existia em Alexandria e em outras cidades do delta do Nilo. Aprendeu o suficiente da língua e da cultura para sobreviver e esperou. Durante 2 ou 3 anos, aguardou a palavra de Deus. Quando Herodes morreu, o anjo voltou. 3ª vez. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam a vida do menino. José obedeceu, como sempre. Iniciou o caminho de volta, mas ao saber que Arquelau, filho de Herodes, governava a Judéia com o mesmo temperamento violento do pai, sentiu medo, um medo legítimo, humano, compreensível. E Deus, que conhecia esse medo, enviou o anjo pela 4ª e última vez. Vá para a Galileia, Nazaré, a cidade esquecida, o lugar de onde ninguém esperava que viesse alguma coisa boa. José voltou para casa. O que se seguiu foi chamado de anos ocultos. Décadas de silêncio nos evangelhos. Nenhuma câmera. Nenhum registro dramático. Apenas vida. A oficina aberta de manhã, o martelo, o serrote, a madeira que cheira bem quando trabalhada com atenção. Jesus crescendo ao lado do Pai, aprendendo o ofício,
aprendendo a Torá, aprendendo as orações que José recitava à mesa e na sinagoga aos sábados, filho do carpinteiro. Era assim que os vizinhos chamavam Jesus. Era o sobrenome que José havia dado ao Filho de Deus, sem precisar de nenhum ato formal, além da própria presença cotidiana. Ele ensinava com as mãos e com os dias. Levava a família às peregrinações a Jerusalém nas festas maiores. Cumpria os ritos com a fidelidade discreta de quem entende que obediência é forma de amor. E em tudo isso, silêncio. Nenhuma palavra de José registrada, nenhum discurso, nenhuma declaração, apenas ações. Havia, porém, um momento, uma fresta nas cortinas dos anos ocultos que os evangelhos decidiram preservar. Jesus tinha 12 anos, idade em que um menino judeu se tornava filho da lei, responsável pelos mandamentos, reconhecido como membro pleno da comunidade. A família havia feito a peregrinação a Jerusalém para a Páscoa, como faziam todos os anos. E na caravana de volta para Nazaré, quando o dia havia avançado e os viajantes já se sentiam seguros na familiaridade do grupo, José e Maria perceberam: Jesus não estava. O texto de Lucas registra apenas a estrutura do que deve ter sido uma das experiências mais angustiantes de suas vidas. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias. 3 dias procurando por Jerusalém. 3 dias de busca que qualquer pai e qualquer mãe conseguem imaginar com apenas um instante de concentração. Quando o encontraram, estava no templo. Sentado entre os doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas, e todos que o ouviam se maravilhavam com sua inteligência e suas respostas. Maria foi a primeira a falar: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos angustiados. Teu pai. Foi assim que Maria chamou José diante do próprio Filho de Deus. E Jesus respondeu algo que abria uma janela profunda sobre o mistério que José vivia. Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar nas coisas de meu pai? Os evangelhos então registram que eles não entenderam o que Jesus quis dizer, e que ele voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. A cena fecha com uma nota que parece simples e carrega um oceano. José, presente em todo o drama, silencioso em toda a resolução, testemunha de um mistério que talvez nunca tenha conseguido colocar inteiramente em palavras, mas que carregou fielmente até o fim. Essa foi a última menção de José nos evangelhos. Depois disso, o silêncio é total. Quando Jesus começou sua vida pública, José não estava mais. Os evangelhos nunca registram sua morte, mas a ausência é eloquente o suficiente. Em Caná, quando Maria intercede pelo casal sem vinho, ela está sem José. Na crucificação, quando Jesus entrega sua mãe aos cuidados de João, teria entregado a um discípulo o que poderia ter entregue a seu pai se José ainda vivesse. A tradição cristã, a partir desses indícios, chegou à conclusão que os evangelhos convidam sem enunciar. José morreu antes da vida pública de Jesus. Morreu, segundo a tradição mais querida pela piedade popular, nos braços dos dois que mais amava no mundo. Maria de um lado, Jesus do outro. A morte de um pai humano velado pelo Filho de Deus e pela Mãe de Deus. Nenhum outro ser humano na história pode reivindicar esse privilégio. Nenhum. E é por isso que São José se tornou padroeiro da boa morte, daqueles que partem da vida envoltos em fé e amor. José não viu os milagres públicos, não esteve em Caná, não viu a multiplicação dos pães, nem Lázaro saindo do túmulo, nem as multidões seguindo o filho que ele havia criado. E não teve que ver a crucificação. Deus, em sua misericórdia, poupou esse pai adotivo da dor mais insuportável que existia. Sua missão havia sido cumprida. Ele havia protegido o Salvador. Havia criado o Messias.
Havia ensinado ao Filho de Deus o que é o trabalho humano, o que é a fidelidade cotidiana, o que é acordar todos os dias e fazer o que precisa ser feito sem precisar que ninguém celebre. A devoção a São José cresceu lentamente nos primeiros séculos da Igreja. O foco dos primeiros cristãos estava nos mártires, nos apóstolos, no mistério de Cristo. José ficava nos bastidores do culto, como havia ficado nos bastidores da história. Mas com o tempo, a figura silenciosa começou a revelar sua profundidade para aqueles que sabiam olhar. Na Idade Média, a devoção floresceu. No século XVI, Santa Teresa de Ávila se tornou sua grande propagadora. Ela o amava com a intensidade de quem havia experimentado sua intercessão de forma direta e inegável. Em seus escritos, ela declarou algo que atravessou os séculos e ainda ressoa com a mesma força. Não me lembro de ter pedido alguma coisa a São José que não tivesse alcançado. Dedicou a ele seu primeiro convento reformado. Sua confiança era total. A devoção continuou crescendo. No século XIX, em 1870, o Papa Pio IX declarou São José padroeiro universal da Igreja. A lógica era a mesma que havia governado a vida de José desde o princípio. Assim como ele havia protegido a Sagrada Família, a Igreja nascente, seria ele quem protegeria a Igreja inteira ao longo dos séculos. Em 1955, Pio XII instituiu a festa de São José Operário, no 1º de maio, como resposta à secularização do Dia do Trabalho, afirmando que o trabalho humano tem dignidade porque o próprio Filho de Deus aprendeu o ofício nas mãos de um carpinteiro. Em 2020, o Papa Francisco publicou a exortação apostólica Patris Corde, Coração de Pai, dedicada inteiramente a São José. Nela, o Papa o chamou de Pai na sombra, aquele que exerce a paternidade sem precisar do holofote, e escreveu algo que sintetiza tudo. José nos recorda que todos os que estão aparentemente escondidos ou em segunda linha têm um papel protagonista sem igual na história da salvação. Nos ícones e nas pinturas que a tradição preservou, São José aparece quase sempre com o bastão florescido. A origem desse símbolo está numa tradição antiga. Quando chegou o momento de escolher o esposo de Maria, os pretendentes deixaram seus bastões no templo durante a noite. De manhã, apenas um havia florescido. Era o de José, sinal de eleição divina. Escolha que vem de cima, não de decisão humana. Esse bastão que floresceu no silêncio da noite é a metáfora perfeita para toda a vida de José. As coisas mais importantes que ele viveu aconteceram no escuro enquanto dormia. O anjo que o convenceu a receber Maria. A advertência que o fez fugir para o Egito. A mensagem que anunciou a morte de Herodes. O aviso que o conduziu a Galileia. 4 aparições. 4 obediências imediatas. 4 vezes em que um homem adormecido acreditou mais do que muitos acordados jamais conseguiram. Hoje, todo dia 19 de março é celebrado como Solenidade de São José, festa máxima do calendário litúrgico, celebrada mundialmente. Em muitos países da Europa, como Itália, Espanha e Portugal, é feriado nacional. Altares são decorados com flores. Em algumas regiões, mesas são montadas com alimentos oferecidos aos pobres, como gesto de lembrança da generosidade de quem não fechou os olhos à necessidade humana, nem no pior de suas noites. São José é invocado pelos pais e pelos pais adotivos, que encontram nele o modelo de paternidade que não depende de biologia, mas de escolha e amor. Pelos trabalhadores, que encontram nele a dignidade do ofício honesto e do suor que não envergonha. Pelos esposos, que encontram nele o modelo de castidade e respeito. Pelos que buscam a boa morte, que pedem ser acompanhados como ele foi acompanhado. Pelos que passam por noites de dúvida e angústia, que encontram nele a prova de que Deus fala exatamente nessa escuridão. Ele nunca pregou,
Nunca fez milagres diante de multidões. Nunca escreveu uma linha nos evangelhos. Não temos nenhuma palavra sua registrada. Nenhuma. E ainda assim, criou o Filho de Deus. Protegeu o Salvador do mundo, ensinou ao Senhor do universo o que é a madeira, o que é o trabalho, o que é acordar todo dia e fazer o que precisa ser feito. O silêncio de José não é ausência, é a forma mais alta de presença, porque enquanto o mundo grita e precisa de audiência, José construía. Enquanto outros buscavam reconhecimento, ele obedecia. Enquanto a história corria o risco de ser destruída por um rei com medo de uma criança, ele se levantava durante a noite e partia. Existe algo que o mundo contemporâneo precisa urgentemente aprender com este homem: o valor do que é feito sem testemunhas, a santidade do cotidiano, a profundidade da obediência que não exige explicação antes de agir, a paternidade que não precisa de sangue para ser real. São José nos lembra que Deus não precisa de espetáculo para operar as maiores obras da história. Ele precisa de uma pessoa disposta a acordar quando chamada, a partir quando instruída, a voltar quando ordenada e a criar o que lhe foi confiado com a fidelidade dos dias simples. E se você está atravessando uma noite de angústia agora, se há algo que você não consegue compreender, mas que Deus parece estar pedindo que você confie, São José é a prova viva de que a obediência silenciosa move o mundo mais do que 1000 palavras. 19 de março, São José de Nazaré, o carpinteiro que criou o Filho de Deus, o homem mais silencioso da maior história já contada. Se esse conteúdo fortalece sua fé, você pode ajudar essa missão a continuar. Faça parte como semeador ou guardião. Clique em Seja Membro e caminhe conosco na comunidade da fé. Inscreva-se no canal, pois a nossa missão é fazer cada santo viver novamente através das telas. São José, rogai por nós.